Não sei se é só comigo, mas ultimamente eu tenho sentido que as coisas estão mais pesadas. Filmes mais escuros, histórias mais densas, músicas que dizem pouco ou quase nada. E eu não tô falando isso como uma crítica, é só uma observação. Parece que tem cada vez mais conteúdo, mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa. E talvez isso não diga tanto sobre os filmes ou sobre as músicas, mas sim sobre nós mesmos. Esse pensamento não surgiu do nada. Eu tava assistindo algumas coisas, ouvindo algumas músicas e essa sensação não passava. E se você gosta desse tipo de conversa, deixa o like, comenta aqui embaixo e isso ajuda de verdade o canal a continuar crescendo. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa e a gente chegou à conclusão, depois de analisar os streamings de filmes, de que a quantidade de filme de terror que foi lançado em 2025 foi um número 3 vezes maior do que no ano de 2020. Por exemplo, a gente tem uma comparação. Só que o filme de terror, ele sempre existiu, desde os primórdios dos filmes. Só que ultimamente, os filmes de terror estão muito mais escuros, muito mais densos, muito mais pesados. E isso não é um problema do cinema. O terror sempre foi um reflexo do tempo. Quando o mundo fica mais confuso, a arte também fica. E se você parar pra analisar, realmente isso é verdade. Eu não sei vocês, eu não curto assistir filme de terror, mas a quantidade de filme de terror que foi lançado, cara, é extremamente exorbitante. E isso de alguma forma reflete na situação que a humanidade tá. É muita coisa ruim, muita tensão, muitas histórias pesadas, coisa de possessão demoníaca, espírito, assassino, IA que mata, zumbi e o caramba. E eu acho que tudo isso reflete a situação atual que o mundo tá vivendo. Talvez a gente esteja consumindo mais terror porque o medo já não está só na tela. E isso não só nos filmes, né? Mas principalmente também nas músicas. E se você for pegar as músicas que estão sendo feitas hoje em dia, você vai entender muito bem do que eu tô falando. Músicas completamente vazias, sem sentido, sem nexo. Se você for pegar um exemplo, uma música da, vou dar um exemplo pra vocês da Lady Gaga, uma música que bombou em 2025, que foi aquela Abracadabra. Abracadabra, amor, abracadabra, Se você pegar o refrão dessa música, é só abracadabra, repetidas vezes, sem sentido nenhum. E se você for pegar o restante da letra, a mesma coisa. E isso não só com a Lady Gaga, vários outros artistas estrangeiros e sem falar aqui no Brasil também, né? Porque a gente sabe que infelizmente a nossa cultura de música aqui no Brasil, ela é muito depravada. A gente vê isso pelo funk, que a gente vê pelo caminho que o sertanejo tá indo, cada vez mais existe mais músicas vazias que não entregam nada além de batidas, muitas vezes fora de ritmo. E outra questão, eu não sei se vocês já ouviram aquele questão do termo pop da recessão. E esse termo, pop da recessão, parece que vem muito e deixa cada vez mais clara a situação que a gente tá vivendo. Se você for pesquisar pelo termo pop da recessão ali, você vai ver. São músicas e batidas que parece que foram feitas para momento de crise, para momentos ruins que a humanidade tá passando. Aquela questão, né? Vamos fazer música sem sentido, com batida sem sentido, para poder distrair e fazer que a galera dance enquanto o circo tá pegando fogo. Um outro ponto interessante, que se você for pesquisar nos streaming também, tem uma grande onda de músicas antigas voltando a serem escutadas com mais frequência. Por quê? Porque as músicas de antigamente realmente tinham letra que fazia sentido. As músicas davam sentido para sua vida em algum momento. E hoje em dia é só música vazia, putaria, selvageria, que não agrega em nada para os nossos ouvidos. Pelo contrário, música é frequência e você precisa tomar muito cuidado com o tipo de frequência que você está colocando no seu ouvido, porque essa frequência, ela entra pelo seu ouvido e chega aqui, ó, no seu cérebro e acaba fazendo algumas modificações que você nem percebe, mas de maneira inconsciente está acontecendo. E no contexto geral sobre as músicas, eu quero que você pare rapidamente e me responda uma pergunta. Quantas músicas você escuta hoje que realmente faz algum tipo de sentido ou que diz alguma coisa? Não é sobre ritmo, não é sobre estilo, é sobre mensagem. Muita música hoje não quer ser sentida, de alguma forma só quer preencher algum espaço. É barulho para não escutar o silêncio. E assim, pessoal, talvez se a gente for correlacionar o aumento de filmes de terror com um aumento de músicas vazias sem sentidos, talvez sejam duas respostas diferentes para o mesmo sentimento. O filme tenta assustar,
relaxar. A música tenta te distrair, mas os dois, eles evitam a mesma coisa, o silêncio. Talvez esse aumento de filmes de terror e esse aumento de músicas seja, de alguma forma, a necessidade que a humanidade está precisando hoje. A humanidade está a todo custo tentando não ficar em silêncio, tentando se distrair, tentando consumir mais coisas, tentando, de certa forma, se assustar mais para evitar cada vez mais o silêncio. E que nem eu falei, isso tudo qual é reflexo da situação atual que o mundo está vivendo. Caos, bagunça, coisas ruins que vem acontecendo em todo o mundo, né? E isso é mais um pretexto para cada vez mais seja feito mais filmes de terror e cada vez mais seja feito músicas mais vazias. Porque é aquela questão, né? Algo só é feito se tem público consumindo, nada mais. E assim, ó, e uma coisa interessante que até a questão do jeito que eu faço os vídeos aqui é de maneira simples, de maneira que você se sinta confortável, que você tenha o recebimento de um conteúdo de qualidade. Por isso que eu vou deixar na descrição o link de alguns produtos que eu estou utilizando, como microfone, mouse e teclado. Então, se de alguma forma você quiser dar uma olhada, link na descrição. Eu quero que vocês entendam que no contexto geral, esse vídeo em si é apenas a minha opinião. Em alguns fatos você pode concordar, em outros não, mas é assim que a gente vai vivendo, né? Nem todo mundo acerta, nem todo mundo sabe todas as coisas. Foi uma percepção que eu tive, uma conversa que eu tive com a minha esposa, e eu achei interessante trazer esse tipo de tema para vocês. Porque assim, ó, muitas vezes eu e você, a gente tem algumas percepções do dia a dia que realmente faz a gente questionar algumas coisas. E esse aumento de filmes de terror, esse aumento de músicas vazias que cada vez mais vem se propagando dia após dia, ano após ano, só mostra o quanto a humanidade, o quanto as pessoas estão cada vez mais vazias. Como eu disse antes, não é à toa que cada vez mais filmes antigos e músicas antigas estão sendo cada vez mais vistos e assistidos, devido talvez à futilidade e ao excesso de conteúdo vazio que se propaga hoje em dia. Como eu disse antes, talvez tudo isso seja uma forma da gente fugir da realidade. Assistir o filme de terror para poder se assustar de maneira real, se assustar mais, ou ouvir músicas vazias para de certa forma tentar preencher algum espaço que vai ser um espaço vago, que não é realmente uma música sem conteúdo vazio, ela não vai te preencher nada, né? Vai ser só a batida que tu vai escutar só e vai acabar fudendo teu cérebro. E é aquela questão, talvez esse vídeo não vai ficar muito grande, porque só foi uma ideia que eu tive assim por cima e eu achei interessante trazer esse conteúdo para vocês. E eu deixo aquela questão para vocês sempre tenham uma mini reflexão no final dos vídeos, né? Mas para poder deixar para vocês que tipo de filme você tá assistindo, que tipo de música você tá ouvindo. Aquela questão que eu disse no vídeo anterior sobre de que você é o reflexo das 5 pessoas ao seu redor, músicas e filmes, ou aquilo que você lê, também reflete no seu ambiente. O seu ambiente em si não são só as pessoas, mas sim conteúdo que você consome todos os dias. Então, de certa forma, se você ficar consumindo conteúdo que vai abalar o seu psicológico de certa forma, ou você consumir conteúdo que é vazio, que não te agregue nada, imagina o que isso vai fazer com o seu ambiente, o que isso vai fazer com você a curto, médio ou longo prazo. Talvez esse vídeo seja mais como um aviso, uma observação, uma crítica talvez, mas é aquela questão, né? É sempre um ponto para você refletir, para você realmente ver como você tá vivendo, quais são as coisas que você tá consumindo, para ver se realmente faz sentido para você. E assim, pessoal, pra gente finalizar o vídeo, de novo, né? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, cara, pô, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que assim a gente possa trazer mais tipo de conteúdo com esse tipo de percepção. E esse é um tipo de vídeo que eu quero fazer, até tô testando um formato diferente de posicionamento de câmera para trazer como se realmente fosse uma conversa entre eu e você, algo mais pessoal, algo mais tranquilo, porque esse é o estilo de vídeo que eu tento manter no canal, né? Uma coisa mais tranquila, uma coisa mais leve, muitas vezes para você assistir enquanto tá sentado no sofá na televisão ou você apenas ouvir, para que você comece a ter percepções diferentes sobre temas que talvez você nem pense ou que você talvez nem dê atenção, certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, passa lá no canal e assiste os outros vídeos. Eu tenho vídeos muito bons lá que eu tenho certeza que tem algum pro momento específico que você tá passando, certo, pessoal? Muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!